Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser impactante na tua vida, na tua casa e na tua família. E olha, já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança e compartilhando essa live com a tua família, os teus amigos, comentando, curtindo. É muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você pode, faça a tua contribuição, nos ajude a continuar mantendo e honrando os nossos compromissos, todas as nossas reuniões proféticas, para que possa cada vez mais melhorar a qualidade com excelência da palavra de Deus, para que chegue até a tua casa uma mensagem do reino. Então aqui do lado da tela está o QR Code para você fazer a tua oferta, a tua contribuição. Na legenda aí do vídeo, na descrição do vídeo está também o número do Pix. Glória a Deus. Quero agradecer a todas as mensagens que temos recebido, o carinho de cada um de vocês, pessoas que eu tenho encontrado até na rua e tem falado para mim: olha, eu não perco uma reunião profética. Então, obrigado de coração. A palavra hoje está lá em Salmos, capítulo 24. E o tema dessa noite é: tudo é do Pai. A palavra diz assim, um salmo escrito por Davi: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Então aqui Davi está exaltando o Senhor e dizendo quem é este rei. Quem é este rei que constituiu ele rei? Por quê? Porque o Deus pela qual Davi está falando, ele é o Rei dos reis. Então, no primeiro momento, quando ainda nós não conhecemos e não temos contato com esse Deus, nós somos escravos. Mas a partir do momento que passamos a ter contato com esse reino, temos a possibilidade de transicionar de escravo para príncipe, para um dia recebermos a coroa da realeza. Agora, em cada reino existe um rei, mas é só no reino de Deus que existem vários reis. Por quê? Porque Deus instituiu e colocou em cada província um governo. Ou seja, em cada província ele colocou um filho dele. Nós temos isso pelas 12 tribos de Israel. Então em cada tribo um governava. Eram reis das suas províncias, das suas tribos. Mas todos eles tinham que reportar a um único rei.
Então, quando Davi ele está dizendo que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, ele está dizendo que realmente tudo pertence a Deus. Tudo. E o mais interessante, os fundamentos e aquilo que ele levantou, ele fez em cima de superfícies que não condiziam com aquelas estruturas. Como assim? Ele levantou a terra, ele levantou os homens, ele levantou a criação quando ainda o mundo era coberto de água. O que Davi está querendo dizer? Que ainda que o ambiente não seja propício para aquilo que eu e você acreditamos ser um milagre, para Deus não há impossível, não há impossibilidades. Deus ele cria aonde não pode ser criado, ele abre a porta aonde não existe, ele faz o que ninguém consegue. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Então houve-se uma época onde homens lutavam e morriam por uma causa. Homens que eram destemidos e que não se importavam com qual inimigo se via à sua frente. Nada paralisava aquilo que eles tinham como propósito, como causa. Nenhuma circunstância, nenhum adversário. O foco deles, o chamado deles, aquilo que eles ouviram da parte do Senhor, queimava em seu coração. E eles enfrentavam qualquer um que cruzassem esse caminho. Eles não se importavam e não paravam por uma palavra que veio a magoar ou doer. Eles não se vitimizavam porque não tinham tempo para perder com isso. Eles otimizavam o tempo e usavam o tempo que tinham para correr atrás daquilo que Deus tinha tratado com eles. E aonde estão esses homens hoje? Quando eu falo homens e mulheres. Aonde eles estão? Davi ele está apresentando um Deus que ele é o Senhor dos exércitos. Um Deus que tem guerreiros. A palavra vai dizer que o espírito que ele nos deu foi um espírito de ousadia e intrepidez. Ou seja, que não tem medo. Um espírito que não vê limites. Então tudo aquilo que te impossibilita de continuar caminhando, de avançar, não provém do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele colocou dentro de você, e ele coloca à medida que você dá espaço, uma valentia para conquistar, uma valentia para derrubar muros, uma valentia para derrotar inimigos, uma valentia para ter a restituição de tudo aquilo que foi roubado, de tudo aquilo que você perdeu. Então o rei Davi está dizendo, o Deus que nós servimos, ele é mestre em levantar alicerces aonde o homem não consegue. Ele é especialista em levantar fundamentos aonde não existe um terreno apropriado. Tanto é verdade que nós estamos aqui falando dele, porque somos uma terra imprópria, somos fracos, falhos e pecadores, levando e carregando a presença de um Deus santo. Não é extraordinário nós que somos assim carregar Deus. Extraordinário é Deus ser quem Ele é e querer habitar em nós. Só que Davi ele chega num impasse que ele diz: quem pode
subir ao Monte Santo? Quem pode permanecer de pé diante dele? É uma época que Davi estava transicionando a arca de Quirat-Jearim para Jerusalém, para Sião. Então ele estava ali carregando a arca, a presença de um lado para o monte. E ele olhava para aquela arca, então ele começa a salmodiar e dizendo: se existem todos esses cuidados de carregar a arca, carregar a presença, e tinha que ter os levitas adorando, os sacerdotes carregavam no ombro, a cada 7 passos sacrificava, você não podia entrar na presença de qualquer jeito, não podia se portar de qualquer forma. Se diante da arca, que era algo construído pelo homem para simbolizar a Deus, que descia no meio dos querubins, quem dirá estar diante dele? Quem pode? Quem pode estar? E ele fala: eu sei quem pode estar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Agora eu te pergunto: qual ser humano é capaz disso? Em algum momento da sua vida você mentiu? Em algum momento você desejou o mal de alguém? Em algum momento você sujou suas mãos, fazendo o que não devia, tocando em coisas indevidas? Alguma vez você já agiu com falsidade, deu aquele sorriso tipo: ah, não, tá tudo bem. Você foi falso? Você fez isso? Eu também já. Davi vai falar: eu sei quem pode permanecer de pé e subir ao monte. Eu sei que tem que ter esses requisitos, mas quem? Eu ainda não sei. Eu sei o que a pessoa precisa ter, pelo pouco que eu me relaciono com Deus. Davi está dizendo: eu sei o quanto ele é exigente, mas quem pode ficar? Eu ainda não sei. Não sei quem pode ficar, mas eu sei que quem puder ficar, o Senhor lhe fará justiça, e por causa Ele vai abençoar todos os que o buscam, e que o procuram a tua face como Jacó procurou. Então todos esses adjetivos negativos, Jacó tinha. Tanto que quando ele luta, ele machuca a perna. Então Davi está dizendo assim: levantai, ó portas, os vossos frontões. Sabe o que é frontão? Frontões. Já viu uma estrutura? Geralmente tem bastante isso nos Estados Unidos. É uma estrutura assim, ó, tipo grega, parece grega, e em cima é um triângulo assim, ó. Já viu isso? Isso é frontão. Frontões. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Aqui são estruturas bem altas. Davi está falando assim: vocês acham que essas estruturas são altas? Precisa levantar mais. Abre-se os antigos portais, porque nem o portão dos frontões, das estruturas, é suficiente, tem que abrir os portais, ou seja, não dá só para abrir numa dimensão, num local. É como se tivesse que arregaçar tudo, abrir, rasgar. Para que isso? Para que entre o Rei da Glória. Senão ele não entra. Senão ele não entra.
Então é óbvio que Davi está dizendo aqui num âmbito muito mais profundo do que eu posso descrever aqui. Mas imagina você pegar o mundo todo, e quando eu falo mundo, eu não falo só do planeta Terra, eu não falo do Sol, eu não falo da Lua, eu não falo de Júpiter, Plutão, Saturno, Mercúrio, eu não estou falando as estrelas, galáxias. Entenda que o mundo vai muito mais além disso. Davi está dizendo, rasga ele inteiro, para que possa ter a oportunidade do rei entrar. Tamanho é ele. Agora como que ele é capaz de morar dentro de nós? Só que Davi não tinha ainda experimentado esse morar dentro. E ele falava, eu desejo tanto isso, mas precisa haver alguém. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele entendeu uma coisa, que tudo aquilo que é de Deus, quando você entende que tudo é de Deus, Deus te empresta, como mordomo. Ou seja, nada te pertence. Guarda isso que eu estou falando agora. Nada te pertence. Quando você entende que tudo pertence a Deus, Ele te empresta e nada te pertence. Você é como um mordomo. Então ele continua dizendo, quem é o Rei da Glória? Então eu estou falando para vocês que vocês precisam alargar para que Ele possa entrar. Agora, quem é esse que está entrando? Ele é o eterno, o poderoso e valente. Ele é o Deus forte, o bravo das guerras. Se Davi considera o Rei da Glória como o Senhor dos exércitos, o Deus das guerras, como você acha que Deus espera que seja a nossa postura diante dele? É só você olhar para um comandante do exército, da marinha, da aeronáutica. Como que aqueles guerreiros, soldados devem se portar diante dele? Como deve ser a postura física, a postura emocional, como deve ser a postura financeira e espiritual. Como ele deve se portar diante do comandante? Ele senta de qualquer jeito? Ele fala com ele de qualquer jeito? Um tempo atrás eu vi um vídeo de um comandante chegando até um rapaz moço do exército e estava mostrando lançador de míssil, morteiro, não me recordo. E o comandante, obviamente, que já sabia como disparar aquilo, e ele chegava para o menino, para o rapaz, né? E falava assim, soldado, ele, pois não, senhor. Você sabe o que você está fazendo? Sim, senhor. Então você pode me mostrar? Sim, senhor. Então me mostre. Aí ele foi mostrar e falou, pode parar. Eu preciso que você fale o que você está fazendo. Sim, senhor. Não tem questionamento. É sim, senhor. Foi lá, colocou a cordinha, colocou a bomba, não colocou, né? Só mostrou como é que era. Então, e aí o comandante ia perguntando, mas é assim que faz? De repente ele perguntava alguma coisa que não condizia. E ele falava, ele não falava assim, não, senhor. Ele falava, tem que fazer dessa forma. Mas toda vez que ele se reportava, ele falava assim, senhor. Nem palavra negativa ele reportava para o comandante. Então quando ele perguntava uma coisa para testar o rapaz, o rapaz falava assim, senhor, eu tenho aprendido que é dessa forma. Vamos supor, o general falava assim, é assim que tem que deixar? Ele não falava não, senhor. Ele falava, senhor, é assim que eu tenho aprendido. Então você acha que isso está certo? Ele falava, sim, senhor. Em nenhum momento ele falava não. Ele contornava
o não, para poder mostrar para o general que ele estava aprendendo de acordo. Então, assim, até a forma como ele falava tinha que ser alinhado com aquilo que o general esperava dele como postura. Olha para você ver. Então, Davi está dizendo assim: quem é este? Eu vou falar para vocês quem é o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Eterno, é o Poderoso, é o Valente, é o Deus Forte, o Bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões. De novo ele está dizendo: abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Ele está dizendo assim: o rei que vem aí, ele atravessa gerações. Sabe, aquele Deus que fez milagre no deserto para Moisés, é o Deus que vai fazer milagre para você hoje. Então abram-se os portais, os antigos portais, porque o que vem após mim, meu Deus, parece que João Batista falando isso, né? Tem um que vem após mim. Como assim vem após mim? É que vem depois de mim? Não. É alguém que está vindo. Para que entre o Rei da Glória. Então primeiro precisa largar, criar um espaço. Depois precisa abrir as portas. Abre. Geralmente quando você está resfriado, está gripado, o pai, a mãe, o avô fala assim: tem que abrir a casa para arejar, não é assim? Não pode ficar fechado, porque senão o vírus fica circulando ali dentro. É a mesma coisa. Se você não abrir as janelas, por isso você tem que prestar atenção no culto. Se você não abrir as janelas, não vai arejar, não vai entrar, não vai circular o ar, o ruach, dentro de você, para que o vírus saia. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então Davi caracteriza que o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ele é o general da guerra. Ele é general de guerra. Com ele não tem meia conversa. Com ele não tem disse-me-disse. Não tem sim e não. É sim ou é não. Com ele não tem ficar rodeando. Não tem. Por quê? Porque ele é o Senhor dos exércitos. Então, aqui eu fiz uma breve explanação sobre o texto e o contexto, só para a gente poder assimilar um pouco daquilo que Davi está dizendo, ao carregar a presença até o monte. Mas em sumo, em relação àquilo que nós estamos dizendo sobre a temática de hoje, tudo é do Pai. Davi, ele compreende que ele é isso, que ele carregava a presença, e que tudo aquilo que ele tinha, que na verdade não tinha, pertencia a Deus, porque foi lhe emprestado como mordomo. Então, se nós formos um pouco mais à frente, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós temos a parábola do administrador infiel. E quem é esse administrador infiel? É um mordomo da casa do seu senhor. Por quê? Porque o senhor, ele começa a ver que o mordomo está esbanjando os bens. Ele pegava os bens e esbanjava, e não usava de forma prudente. Então o que ele faz? O Senhor manda chamar o administrador, o mordomo, e fala: olha, eu vou te mandar embora.
E o que ele pensa? Poxa, se eu for mandado embora, eu vou perder todas as regalias que eu tenho. Já sei o que eu vou fazer para agradá-lo. Então ele chegava em alguém, falava assim, ó, você deve para o meu senhor? Ah, devo. Quanto? Devo 100. Me dá 80 agora, está quitado. Aí ia dar, dava 80. Ele chegava para o outro, você deve, meu senhor? Devo. Quanto? Ah, 100 litros de azeite, ou outro é 100 gramas de trigo. Me dá 50 que está tudo certo. E ele foi pegando isso, foi quitando e foi entregando para o Senhor. O Senhor se alegrou. E Jesus está dizendo assim, está vendo? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque ele errou, aí o que ele fez? Ele foi lá e arrumou um jeito de agradar o Senhor, porque ele foi e devolveu de volta para o seu Senhor, para ele não perder as bênçãos, as regalias que ele tinha, ele devolveu para o Senhor. Como assim mais prudente? Significa que nós temos acesso, muitos temos acesso ao conhecimento do que é o certo a se fazer, e retemos, e guardamos para si. O Senhor está dizendo que pessoas assim não receberão a regalia, a herança, porque reteve lá atrás. Escute algo. Nada perdura para sempre. Sofrimento, dor, tragédia, tristeza, nada fica para sempre. Alegria, todo e qualquer sentimento. Se você está num vale, vai chegar uma hora que você vai chegar no fundo do vale, não tem mais para onde ir. Só tem uma outra opção: subir. Não é nem uma questão agora do querer, já é uma questão cósmica, uma questão de física. Não tem mais para onde ir, ele vai ter que retornar. Se eu pego uma bolinha de tênis, eu arremesso aqui na parede com toda a minha força, ainda que eu estivesse bem longe daqui, a bolinha iria vir. Assim está a sua vida. Você está indo, está piorando. Vai chegar uma hora que ela vai encontrar uma resistência. E ela vai atravessar? Não, ela vai voltar. Você entende? Então uma hora, todas as suas ações benéficas, elas vão retornar para você. Tudo aquilo que você está plantando vai retornar para você. Então o mordomo infiel teve a inteligência do quê? Eu vou devolver para o meu senhor, porque assim, eu sei que assim eu não vou perder a regalia. Agora os filhos da luz retêm, e lá na frente vai faltar, porque não quis dar para o Senhor, não entendeu que tudo pertence ao Senhor, não entendeu que tudo que possuímos é porque nos foi emprestado. Entende o que eu estou dizendo? Davi está dizendo isso. Tudo pertence ao Senhor. Mas o tema não é tudo é do Pai. Espera. Davi está dizendo que tudo pertence ao Senhor, porque o Espírito era sobre ele. Só que ele está dizendo que esse Deus, ele é tão extraordinariamente grande, no sentido espiritual e não tamanho, que não tem como ficar diante dele e possuir algo dele, porque para isso acontecer, Davi sabia que ele, ainda que fosse o homem segundo o seu coração, era pecador. Mas os antigos profetas, reis, eles sempre acreditaram que viria alguém capaz de carregar isso. Quem? O Machia, o ungido, o separado, o escolhido, o eleito, o príncipe. Aleluia. Então, João 16, nós temos alguém falando de uma forma um pouco diferente agora,
no verso 15: tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Quem é esse homem? É o homem que Davi está falando lá atrás. Quando eu entendo que tudo pertence ao Senhor, eu sou para Ele um mordomo. Mas quando eu entendo que eu não possuo nada e que Ele é o meu Pai, então Ele não me empresta, Ele me dá. Quando eu considero que Ele é o Senhor e tudo é dele, quando eu não entendo que Ele é o meu Pai, Ele vai me emprestar. Mas quando eu compreendo que eu não tenho nada e que tudo é dele, porque considerar que o mundo é dele é uma coisa, já é dele. Agora, considerar que eu não tenho nada e que tudo é dele, meu, e que Ele é o meu Pai, então Ele não me empresta, Ele me dá. Por isso quem está falando com propriedade, porque a partir do momento que você se despoja de você, então Ele pode dar para você. Então quem está falando com propriedade da causa, porque tem Deus não como Senhor, e não é um homem segundo o seu coração, é o homem do seu coração. E ele está dizendo: eu não sou mordomo, eu sou herdeiro. Tudo o quanto o Pai tem pertence a mim. Deus me fez recordar uma coisa agora, mas se eu tivesse meu filho aqui, eu ia falar: por que ele não fala? Fazer o quê? Eu lembrei agora. Lembrei não, o Espírito Santo trouxe, né? Deus me levou um dia a um lugar alto assim e mostrou para mim as coisas. Às vezes você acha que você só tem isso, e quando você se coloca na condição de filho verdadeiramente, você começa a enxergar tudo aquilo que você tem. Só que enquanto você não se coloca numa posição de filiação verdadeiramente, você não consegue enxergar o que você tem. Sempre você vai correr atrás de uma conquista. Você sempre vai batalhar para conquistar. Não é que você vai ficar de braços cruzados, mas quando você transiciona a sua mente de mordomo para herdeiro, já é bem diferente. O comportamento muda, a atitude é outra. O herdeiro não precisa se preocupar com aquilo que já é dele. Se nós voltarmos para Lucas novamente, agora um pouquinho antes, no capítulo 15, nós temos a história do filho pródigo. E aí uns vão falar assim: o filho mais novo, ele era filho, mas tinha, era filho e saiu, gastou, né? Mas o outro era filho, mas tinha mentalidade de escravo. Deixa eu te dizer uma coisa, independente da mentalidade que você tem, quando você é, você é. Ninguém pode tirar isso de você, nem mesmo você. Eu vou repetir. Quando você é, você é. E ninguém
pode tirar isso de você, nem você mesmo. Ou seja, se Deus te elegeu, se Deus te escolheu, e Deus te levantou porque você está vivo, me ouvindo, me assistindo, só o fato de você estar aqui é porque Ele te escolheu, amém? Você não pode tirar isso de você mesmo. Você não tem esse direito. Olha o que o pai diz para o filho mais velho que ficou em casa. Porque o filho reclamou. E disse, no verso 29, porém replicou ao pai, há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem a menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. Olha, tem gente que acha exorbitante dar uma oferta do cordeiro. Ou espera receber um cordeiro, né? Ou dar um cordeiro ou receber um cordeiro. O que o menino está dizendo aqui para o pai é isso, o menino, né? Já era um rapaz. O senhor nunca me deu um cabrito? Então, alguém recebe um cordeiro e fala, olha quanto eu recebi. Sabia que em Israel o cordeiro é a oferta mais baixa que tem? Então a mentalidade dele era de uma mentalidade de escravo, sim. Só que isso não desvalidava quem ele era. Porque aquilo que você acha sobre quem você é não muda quem você é. Ah, mas o que você pensa é o que te define. Pode te definir para os outros, não para Deus. Deus, ele não muda. E ele continua acreditando em você, porque foi ele que te fez. Tudo é do Pai, inclusive o teu coração. No entanto, chegando em casa, esse filho, o rapaz falando para o pai, no entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens, e gastastes, para ele você mandou matar um novilho gordo, para ele você deu com o cordeiro, o cabrito. Você acha isso certo, pai? Olha a festa que você fez para ele. Olha o que você deu para ele. Agora, esse filho, de fato ele gastou. De fato ele foi embora. De fato ele não valorizou. O pai voltou e honrou ele. Só que eu tenho para mim que ele precisaria reconquistar o posicionamento de filho dentro da casa. Então, ainda que ele deu, o filho mais novo recebeu tudo aquilo, mas todo mundo sabia que aquilo que ele recebeu pertencia a quem? Pertencia ao pai. Todo mundo viu o pai tirando o anel do dedo, pondo no dedo dele. Todo mundo viu ele tirando a sandália, pondo a sandália nele. Não é isso? Todo mundo viu. Então todo mundo sabia que aquilo que ele tinha pertencia ao pai. Ou seja, ele era um mordomo. Ainda que ele deu. Todo mundo viu o pai dando. Então falava assim, ele tem porque o pai deu. Ele tem porque o pai deu. Então o senhor fez isso, deu cabrito para ele, deu aquilo, deu aquele outro. Eu estou aqui do seu lado, não ganho nada. Chega os outros, ganha isso, ganha aquilo, ganha aquele outro, e eu não ganho nada. Então lhe arrazoou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu possuo é teu. O pai não deu, já era dele. Ele estava dizendo para aquele menino que ele não era um mordomo, ele era herdeiro. É teu. Eu não vou te dar, já é seu.
Meu filho um dia perguntou para mim: pai, isso é seu? Você pode me emprestar? Eu falei: não, isso é seu. Aí ele ficou assim: mas não é seu? Eu falei: sim, mas tudo que é meu é seu. É diferente de eu pegar algo e dar para ele, porque a partir do momento que eu dou para ele, ele se transforma em mordomo. Mas quando eu falo para ele: o que eu tenho é seu, eu estou colocando ele numa posição de herdeiro. Entende a diferença? Isso é um filho de verdade. Então não fique acanhado, ou fique se vitimizando se a pessoa do seu lado, às vezes você está do lado servindo o seu líder espiritual, o seu pai espiritual, e ele só dá as coisas para os outros, só os outros recebem regalia e você não. Mas repara, quem que está do lado dele? Com quem que ele come? Com quem que ele fica? Então quem ele considera como filho? Não deixa Satanás roubar a sua identidade, porque tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Compreende o que eu estou dizendo? Eu gosto de estar aqui porque a cada reunião profética a palavra me renova, me fortalece. Então em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 17: se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Ele está dizendo: tem alguém, e eu descobri quem é, que me deu a possibilidade de ser herdeiro. Quem? Alguém que conseguiu ficar de pé no Monte Santo. Alguém que conseguiu estar de pé diante dele, do Senhor dos Exércitos. Este se colocou de fato como um filho, ainda que já fosse, mas se colocou de fato como, e me deu a possibilidade de eu, ao agradá-lo, chamasse a atenção do Pai. Porque a maior forma de você chamar a atenção do Pai é cuidando do filho, é honrando o filho. Por quê? Você que é pai e mãe, você vai num restaurante, você vai passear, numa festinha, todo mundo te trata bem, mas trata mal o seu filho, você volta nesse lugar? Você não volta. Mas as pessoas nem dão bola para você, mas trata bem o seu filho, você volta? Você volta. Porque agradou o seu filho, agradou você. Paulo está dizendo assim: eu descobri quem é este, eu falei com ele, ele falou comigo. Eu descobri mais, que agora eu sou herdeiro com ele. Ele me deu a chance, porque diante dele, o Pai vai olhar e vai falar assim: eu conheço você por causa do meu filho apresentou você. Meu filho falou de você para mim. Assim, você traz um amiguinho da escola para dentro da casa, aí vai trazendo, de repente, quando eu era mais jovem, ainda sou muito jovem, né? Mas quando eu era bem jovem, e na casa do amigo meu e tal, e os pais não me conheciam, né? Quantas vezes na casa do amigo meu, assistir filme, a gente comia um lanche, dormia lá na casa, de tanto ficar lá, acabei me tornando amigo dos pais.
Às vezes o pai até ligava e falava assim: você tá com quem? Ligava pro filho, né? Tô com o Derek. Não, tudo bem então. Então, o pai, ele descansa quando ele sabe quem cuida do seu filho, de que maneira trata o seu filho, de que forma trata, de que maneira honra. Então o pai consegue descansar. O pai consegue descansar. Ele consegue morar. Por quê? Porque você está honrando o filho. Então o pai não se preocupa. Você tem mantido a casa arejada, as portas abertas para circular o Espírito. E o Espírito tem trazido até você as revelações de quem Ele é. Dessa forma, nós vamos compreendendo dia após dia que tudo é do Pai. Tudo. Quando eu falo tudo, ainda é pouco, perto do que é. Eu acho engraçado, né, que João, Paulo, tem horas que eles falam assim, não tem como expressar. Porque quando eu falo tudo, é o máximo que eu consigo expressar em palavras a completude de algo, mas que não significa tudo perto do que Ele é. Né? Salomão diz que Deus não cabe no céu. Davi fala que tem que rasgar os portões, os frontões, abrir os portais, os antigos portais e portas para que entre o Rei da Glória. Ou seja, Ele não cabe. Ele não tem como você localizá-lo por um tamanho. Mas, se você quer enxergá-lo no meio dessa imensidão, agrade o Filho. Por isso ele vai dizer para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Se você consegue enxergar quem eu sou, vai enxergar Ele. Porque tudo aquilo que é dele, a mim me pertence. E eu dou para quem eu quiser. Eu quero dar para você. Eu quero dar para vocês. É prazer dele dar. É prazer dele em dividir. Ele não é como nós, que quer guardar, que quer esconder, que quer reter, que quer não partilhar, repartir. Tem pessoas que têm esse dom de repartir, dar, dividir, não é assim? São pessoas agraciadas por Deus. São pessoas agraciadas por Deus, que já carregam um dom divino, que já tem mais a facilidade de encontrá-lo. São pessoas que vão sofrer no quesito de serem expostas ou fazerem de bobo. São pessoas que vão sofrer no que diz respeito a as pessoas usarem dela, abusarem dela. No entanto, tem alguém que está de pé diante do Monte Santo e que tem visto você partilhando e dizendo: eu sou assim também. Sabe por que ele reparte? Porque ele sabe quem ele é. Ele não tem medo de perder. E sabe por que você tem esse dom de partilhar? Porque ainda que a vida disse para você quem você é, algo dentro de você, que você às vezes não sabe, te chama para viver o extraordinário de Deus. Você fala assim: já sofri tanto, já passei por tanto, por
por tantas coisas que me machucaram por eu ser desse jeito, então eu vou me fechar. Olha, não mude quem você é por causa das situações e das pessoas. Continue sendo. Continue sendo, porque você está sendo quem Ele é. Você está sendo quem Ele é. E à medida que você exercer quem Ele é, você vai se tornando mais parecido com Ele. A ponto de tudo que você tem ser dele. Já é. Mas você se entregar de uma forma totalitária. De uma forma que vai renunciar e Ele vai poder habitar nas partes mais profundas em você. Só sabe dividir quem entende que tudo é do Pai. Só sabe dividir quem entende que é filho, que é herdeiro. Quem guarda, quem retém, é porque é mordomo. Então partilha. Jesus, ele vai ensinar isso aos apóstolos. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se alguém pedir uma túnica, dê 2. Dê a sua, fique sem. Não é assim? Jesus vai até além. Ele fala, não só partilha, como se despoje. Fique sem, mas não deixe de dar. E não deixe que aquela pessoa vá embora de mãos vazias. Que você fique sem, mas ele não. E você vai falar, mas não é justo. Por que ele está recebendo e eu não? Então o Pai vai dizer, a todo tempo você está comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Amém. Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra. E que essa palavra tenha sido bênção na tua vida. Eu convido você para estar presencialmente aqui conosco, toda quinta e domingo, quinta às 19h30 e domingo às 19 horas. Nós estamos no coração de Jacareí, no centro de Jacareí, perto do Mercadão Municipal, facinho. É só você chegar, entrar, se acomodar, e nós vamos ter prazer em te receber. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio do poder e da graça. Uma palavra mais poderosa que a outra. Muito obrigado por tudo aquilo que você tem proporcionado através de atitudes simples em compartilhar, curtir, comentar e das suas contribuições. É através disso que nós temos honrado os nossos compromissos. Tenho postado coisas nas redes sociais. Se você não segue, nos siga. Tem um Instagram só do Ministério GDA Guerreiros da Aliança, que eu só posto coisas da igreja. Tem pessoal, @DerikMag. Tem o Facebook também, meu e da igreja. Mas se você tem pessoas que moram na sua casa, cada um tem um celular, pede para cada pessoa se inscrever no canal. Não custa. Me ajuda, dá essa força para mim. Tem tanta gente compartilhando tantas coisas que não agregam. Uma palavra de Deus, eu tenho certeza que você pode me ajudar. Se você tem confiado nesse trabalho, gostado, você tem 5 pessoas na sua casa, tem celular, olha, por favor, você pode se inscrever nesse canal? Ajuda a gente. Tenho certeza que você vai ser duplamente abençoado. Aqui no cantinho da tela, o QR Code, na descrição do vídeo, o Pix para você fazer a tua contribuição. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado de coração e até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.